Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um TatiCast, esse programa delicioso que fala sobre diversos assuntos, assuntos que muitas vezes vão te motivar, vão te tirar desse lugar aí onde você está muito confortável, vai fazer você mexer a sua mente, fazer sua cabeça pirar um pouco. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial que eu tenho certeza que vai ser uma contribuição imensa na tua vida, que vai fazer você pensar diferente e fazer você refletir por que você está aí nesse lugar hoje, agora. Mas antes de apresentar ele, eu vou pedir aqui que vocês sigam o nosso canal do TatiCast, que vocês indiquem esse canal para outras pessoas e que vocês possam também contribuir. Quem que vocês queriam trazer aqui? Quem que poderia estar aqui conversando? Ou que tipo de assunto, que tipo de tema você queria ouvir aqui no nosso TatiCast? Muito bem-vindo, ative os sininhos e vamos começar. Hoje eu estou com nada mais, nada menos, com o Vinícius Benatti, muito conhecido como Benatti. Benatti, eu adoro isso. Benatti, maravilhoso, nutricionista, tem uma história incrível. Estou muito feliz de ter você aqui, amigo. Obrigado pelo convite. Amo de paixão. Não conheço a fundo sua história, então já quero começar por ela. Fala, quem é o Vinícius? Como começou essa paixão pela nutrição? Esse lugar de desenvolvimento como atleta? Bom, o Vinícius, eu sou atleta de fisiculturismo há 11 anos. Eu comecei a competir com 16 anos de idade. 16 anos? Fui um dos atletas mais novos da história do fisiculturismo a pisar num palco de um campeonato brasileiro. Uau! Com 16 anos de idade. E vamos começar a parte mais engraçada, assim. Por que você acha que eu comecei a treinar? Por que você começou a treinar? De onde veio esse desejo? Eu tinha uma namoradinha, na época, 15 anos de idade. Ela estava lá no segundo colegial. E ela me trocou por um cara forte. Juro. Eu fui traído aos 15 anos. Traído aos 15 anos? O que o chifre não faz na vida de um homem? Aí, ela me trocou por um cara forte e tal. Eu falei, não, eu preciso começar a ir na academia. Eu preciso começar a treinar. Não é possível. Eu preciso ficar melhor. Aí, esse foi o primeiro estímulo. Eu cheguei na academia, eu jogava bola também na época, até era federado. E, bastou um treino. O primeiro treino que eu fiz, eu, me apaixonei por tudo, assim. E como que foi esse seu primeiro contato com a academia? Porque tem muitos jovens que eles não sabem como chegar na academia. Às vezes sentem uma admiração por um atleta, por um shape, mas fica muito distante daquilo. Como que eu chego? Porque parece que é fácil, mas para muita gente é uma realidade que é distante. Na verdade, assim, na época, eu fazia natação lá e jogava futebol, e aí, tinha salinha de musculação no segundo andar, eu enchia o saco da minha mãe, ela não sabia que eu tinha tomado um chifre, não sabia. E aí, mãe, deixa eu fazer musculação. Ela, não, atrapalha o crescimento, não sei o quê. É verdade isso? Não é verdade. E aí, convenci, e aí, primeiro treino, assim, eu já me apaixonei pela musculação, eu larguei o futebol e falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Não, foi bizarro, assim, eu não tinha muito músculo, né? Mas vamos ser grata a esse chifre? Vamos ser grata a essa namoradinha? Não, eu quero ficar mais legal, eu senti aquele pump e tal. Aí eu me apaixonei pelo negócio e foi uma mudança de vida, assim, gigante, porque, na verdade, pensa, o Vinícius, antes da academia, eu não era um bom aluno na escola, não tinha muito rumo, eu já saía, ia pra noite e tal. A partir do momento que eu comecei a treinar, que eu me apaixonei pelo esporte, minha família, assim, ficou abismada, porque eu simplesmente comecei a estudar o tema por conta. Eu comprava livros na internet, bioquímica, biomecânica. E o primeiro campeonato que eu fiz com 16 anos, pensa que tinha 16 anos, na primeira competição, tinham 70 atletas estreantes e eu me preparei sozinho. Uau. Lendo na internet. Pegava fórum. Então você é autodidata? É que, na verdade, assim, a gente não tinha muito recurso. Porque, por exemplo, YouTube, não tinha nem story no Instagram, era Snapchat. Entendeu? Não tinha story, era Snapchat e tal. Então, eu fui estudando e tinha muita informação de fórum americano, sobre desidratação, sobre como competir e tal. Aí, peguei aquilo, joguei no Google Tradutor, perguntava para um, para outro. E aí, a primeira competição eram 73 atletas de, várias idades, atletas que treinavam há anos já. Eu fui 5º colocado. E quando descobriram que eu tinha 16 anos, nossa, aí o jogo mudou um pouco. Aí, todo mundo, ele só tem 16 anos e tal. E aí, minha carreira começou. Aí, eu fiz um outro campeonato, fui vice-campeão paulista também, me preparando sozinho. E depois fui pro brasileiro com 16 anos. Tudo isso lendo na internet e fazendo as coisas. Nossa! Por isso que eu trago muito a questão da mudança de vida, cara. Porque mudou minha vida. Pensa que era um Vinícius que não tinha um rumo, não tinha um foco. E quando eu entrei no esporte, na musculação, me apaixonei por aquilo a ponto de já criar uma estratégia do que vai ser na vida. Você acredita que a musculação, ela trabalha muito esse lugar da disciplina?
do seu compromisso com você mesmo? Porque eu vejo que muitas pessoas elas vão para o lugar de colocar a culpa no outro, de não funcionar, de não é para mim, não tenho tempo. Mas assim, quando ela começa a praticar, essa disciplina vem também para outras áreas? Com certeza. É muito fácil, Tati, para mim falar sobre isso, até nos meus atendimentos e tal. É muito fácil você prescrever ou falar de algo que você acredita, porque aconteceu comigo. Funcionou para ti. Então, hoje, um grande destaque da minha profissão é que, de fato, eu faço muito mais que os outros. Então, eu vou trabalhar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou fazer mais, eu não vou deixar minha mente impedir com que eu deixe de fazer o que eu tenho para fazer, e isso vem do esporte. Então, por exemplo, eu tenho que trabalhar de segunda a sábado, 10, 12, 13 horas por dia. Tá bom, eu vou trabalhar. Eu não tô afim. Tá bom, não tem problema. Eu vou trabalhar. Porque eu acho que eu comecei no esporte muito cedo, ali nos 16 anos, e é um período onde você forma opinião, você forma personalidade. Sim. Então pensa que, por exemplo, eu estava no terceiro colegial. O primeiro campeonato que eu ganhei overall, eu tinha 16, e eu ganhei o campeonato no domingo, no dia seguinte eu fui para aula de ciências. Entendeu? A molecada da minha idade lá na escola, eu era totalmente diferente, porque a molecada ia pra festa, balada, eu não. Eu levava uma marmitinha, eu tinha horário para treinar, horário para comer, horário para dormir. Então, nesse período de adolescência, eu já exercia muita disciplina, eu tinha a vida de um atleta, eu não saía. Mas isso veio? Foi você? Como? Então, foi justamente isso, a paixão pelo negócio. Porque eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Tudo que eu faço no extremo. E quando eu entrei na musculação, eu só precisava de um estímulo que me desse um propósito, entende? Então, a paixão me movia. E não era um sacrifício nenhum para mim não sair. Não era um sacrifício para mim nenhum fazer dieta. Eu era simplesmente, até hoje, eu sou obcecado pelo que eu faço. Minha vida toda era em volta disso. Hoje eu tenho meu consultório, eu atendo de segunda a sábado, 12, 15 horas por dia. Quando eu não estou no consultório, eu estou treinando, gravando conteúdo dos meninos de treino. Estou falando sobre nutrição, estou fazendo a minha dieta, estou respondendo paciente, ou, sei lá, até mesmo estou estudando artigos sobre isso, porque hoje eu já não tem diferença entre o meu trabalho e a minha diversão, porque eu não trabalho, eu me divirto. Gente, tô toda... Meu Deus do céu. Pra mim, eu sou completamente obcecado pelo que eu faço, e eu acredito que quando uma pessoa entra no meu consultório, eu não acho que é sobre treino e dieta, eu acho que é sobre mudar a vida. Mudar a vida. Porque aconteceu comigo. Essa transformação que vem de dentro. E muitas vezes a pessoa ela quer ser transformada, ela quer ir para esse lugar de mudança e alguma coisa não funciona dentro dela. E como que você faz a leitura do seu paciente dentro desse atendimento? Como é que você reconhece aquilo que não está? Você consegue reconhecer? Você faz algum encaminhamento? Você faz alguma... Como que é o Vinícius nesse atendimento? Um dos grandes diferenciais do meu trabalho é a parte de acompanhar de perto e não por metodologia ou por padrão, é simplesmente porque eu sei que eu tenho que cuidar da pessoa como um todo. Então, todo mundo tem um tempo para dar resultado no processo, todo mundo tem seus traumas, todo mundo tem suas dificuldades. E o processo ele é dividido em etapas, né? Existem pessoas que elas vão te entregar aquilo com mais facilidade. Tá. Ela vai entrar no consultório, você vai ver a vontade no rosto dela. Tá. Você vai ver que você pode exigir um pouco mais dela, ela estar apta a fazer isso. Você reconhece. Exato. E tem a pessoa que não. Tem a pessoa que você tem que ir um pouquinho mais devagar, você tem que acolher, entender os traumas. E, às vezes, o resultado, a velocidade do resultado das duas serão diferentes, mas você tem que saber valorizar cada uma. Por quê? Pensa, uma pessoa mudar de físico e de vida, o que ela precisa? Constância. Ela precisa fazer aquilo repetidamente por bastante tempo. Vamos falar devagar? Constância. Constância. Gente, porque a constância... Hoje a gente vive nesse mundo de internet, de rede social. As pessoas muito imediatistas, querem um resultado para ontem, não vê a sua construção, não vê que você começou com 16 anos, mas eu quero o seu corpo. E se perde um pouco dessa constância. E aí, como é que você traz a constância para esse paciente diferente? Aquele que está disposto e aquele que está com seus traumas? Então, é justamente isso. Porque, na verdade, a constância é repetir aquilo por um longo período ou pelo resto da vida, né? E às vezes, por exemplo, o cara que ele já tá muito afim é mais fácil, porque ele de fato vai oscilar menos, então ele vai conseguir replicar o que você passa com mais precisão. Agora, o cara que tem trauma, o cara que tem compulsão alimentar, que tem autoestima baixa, ele não vai conseguir entregar a mesma dedicação da outra pessoa. Porém, ele começa num ritmo, e aí às vezes, sei lá, ele chegou ali no consultório com 60% de adesão do que eu pedi para ele fazer. Ele vai chegar no consultório olhando para os 40% que ele não fez.
Não por 60 que ele fez. Me traumatizou, você fez tudo errado. Era pra ter consumido 2 taças de vinho, eu consumi 3 garrafas. Pois é, né? E então, você ensina esse paciente a enxergar as pequenas evoluções que ele teve, você parabeniza ele por isso, porque aí você vai criando gatilhos nele positivos. Então ele, eu não fazia nada. Eu fiz 50% a 60% do que ele me pediu, eu perdi 1 quilo. Mas eu perdi 1 quilo. Aí você acende. Tá. Se ele chegasse no consultório e falasse, não, você fez tudo errado, você só fez 60%, só fez 50%, ele desistia e nunca mais voltava, e é ruim pra ele, porque ele criou um trauma e ele não vai retomar. Você acha que, de verdade, eu tô nisso há 12 anos, você acha que eu sou perfeito? Você acha que eu realmente faço dieta e treino há 12 anos? Olha seu shape. Não. Isso é uma referência pra gente. A gente quer acreditar nisso. Mas eu não acertei durante esse tempo todo. Eu erro muito. A questão é que quando você tá nisso há muito tempo, você aprende a voltar no dia seguinte. Voltar pro jogo, voltar pro game. Não importa quantas vezes você vai errar na dieta, quantos meses, às vezes, as coisas saem do controle, você vai acordar no dia seguinte e voltar e fazer de novo. Entendeu? Então, acho que o ponto principal desse paciente que tem essas dores é acolher e mostrar para eles as pequenas evoluções e fazer com que ele entre no ritmo. Porque, às vezes eu tenho um paciente que demora, 1 ano para dar resultado. Só que hoje está com um físico incrível. Se eu tivesse abandonado esse paciente lá atrás, não tivesse mostrado para ele, esse mês não foi bom, cara, beleza, vamos tentar ajustar o que deu errado na dieta, como tá a sua cabeça e tal, vamos tentar de novo. Se eu não tivesse acreditado nele, com certeza ele não estaria onde ele está. Vai agora o paciente que fez tudo errado. Agora vamos para uma realidade, assim, um paciente que fez tudo errado. Não é a minha, que eu faço um pouquinho certo. Não, você não tem isso. O paciente que fez tudo errado, sabe por quê? Porque a gente também, eu trabalho na área da beleza, e aí a gente vê que às vezes depende muito do outro, né? Então, a gente faz um tratamento e fala, não pode tomar sol. Aí a pessoa vai lá e toma sol. Aí compromete tudo que você fez. Quando esse teu paciente entra no teu consultório e comprometeu tudo que você fez, como que você recebe isso? Então, aí é uma questão de alinhamento também. Eu acho que passa muito pela sinceridade dele de contar o que de fato ele fez, o porquê ele fez. Porque a pessoa ela não quer reconhecer. Aí é um problema. Aí, infelizmente, eu não posso ajudar. Boa. Porque é muito difícil ajudar também quem não quer ser ajudado. Nossa, foi forte. Porque uma coisa é você compreender a pessoa que tem traumas e tem dificuldade com a alimentação, até porque a alimentação envolve, e treino também envolve muitas questões, mas você percebe que ela está tentando mudar. Então, você percebe pequenas evoluções ao longo do período, até criar um ritmo ali que ela vai, né, evoluir. E existe a pessoa que ela fala que quer. Tem muita gente que não é a energia que tem que ser para poder fazer aquilo que é necessário ser feito. Então, às vezes, você vai insistir, você vai compreender, na primeira vez você vai puxar, você vai ter empatia, mas chega num ponto que depende da pessoa, é um trabalho de Você já chegou a demitir algum paciente seu? Olha, eu demiti 2 na minha carreira toda, e os 2 não foram por falta de adesão, foi simplesmente por não fazer e não querer assumir que não fizeram. Uau! E aí eu falei, mas não foi uma demissão, cara, foi muito franco, eu falei assim, É uma conversa adulta, né? Eu falei, cara, eu devolvo seu dinheiro aqui, eu acho que meu trabalho não consegue te ajudar, eu não trabalho por dinheiro, eu tentei de tudo aqui, se você realmente está falando que fez o meu resultado, infelizmente, talvez tenha sido, né, a minha culpa, então acho que melhor estou procurando um outro profissional, a amizade continua, mas uma conversa madura, mas você já sabia que não era o seu trabalho, que, você pega um cara de emagrecimento, tá comendo tudo errado, não treina, se ele fizer 30%, 40%, ele vai evoluir. Então, se ele não evoluiu, é porque, de fato, ele não fez. E não é um problema não fazer. Só que tem que ser uma troca. Fala a verdade. Se ele falar assim, não, Vini, foi difícil pra mim, eu tentei, eu vou pegar ele aqui e falar, não, tá bom, vamos tentar de novo. Bora, o que deu errado? O que precisa ajustar na dieta? Sua cabeça tá boa? Tá bem? Tá ansioso? Vamos tentar desse jeito, assim? E a gente vai tentando quantas vezes precisar, desde que tenha essa troca. Essa sinceridade, né? Porque... Você acha que a população, às vezes, se auto-engana, ela conta uma própria mentira pra ela mesma, assim? Pra não funcionar? Sim. Gente, como é difícil lidar, né? Mas não faz sentido, né? Porque, por exemplo, igual quando você tem seus pacientes ali, se ele tá mentindo, quem que prejudica? Eu tô bem, meu físico tá bom, eu tenho minha saúde. Fala, investiu tempo, investiu dinheiro, né? Investiu esse lugar, essa expectativa, a parte emocional. E aí você conta uma história que não funciona pra você culpar alguém ou tentar trazer um... Mas, vamos trazer o exemplo das nossas consultas. Você é uma paciente incrível, referência, mudou muito o teu físico.
foram todos Vou mostrar uma foto pra você. Ó, ela é tá indo padrão, bem. tá indo bem. Temos um projeto. Todas as consultas nossas foram positivas? Você foi 100% positiva, 100% de adesão? Não, tivemos alguma que você oscilou. Eu esculachei alguma vez? Você foi sincera. Falei, Tati, vamos tentar de novo, desse jeito, vamos mudar o planejamento. E aí você volta com energia, animado e com resultado. Porque também eu sou contra o profissional que fala assim, é uma via de mão dupla, você tem que fazer o que eu mando e se você não fizer, tchau. Porque, na verdade, o trabalho do profissional também é ajudar a pessoa a resolver essas questões. Faz parte do trabalho. Não é simplesmente, fazer uma dieta, vai lá e tal. Não. Por isso que minhas consultas demoram 1h30, 2 horas, você sabe. Demora, gente. E assim, o que eu acho diferente de você, porque quando a gente olha para um padrão igual você, um perfil igual você, a gente acha assim, só atleta de alta performance. E não é. Não é. Abraça todo mundo, traz todo mundo pro jogo, né? E o acompanhamento, que diferente, porque ele toda semana, ele quer saber um pouco de você. Às vezes eu fico falando sozinha. Mentira. Um dia no máximo, vai. Eu fico mandando, porque eu quero falar pra alguém o que eu fiz. E eu encho o saco dele mesmo. Aí no final ele fala, ai, tá bom, foi menina. Errou, foi menina. Eu falo, não, eu só quero compartilhar que não deu certo dessa vez. Eu comi isso daqui, só pra gente ajustar já, porque às vezes são pequenos ajustes que a gente faz no decorrer da estratégia que fortalece, porque muitas vezes alguns profissionais da área da nutrição deixam essa consulta muito estendida e depois vai ver a pessoa depois de 2 meses, não entendeu que não funcionou naquele trajeto, e ali eu falo, nossa, por que eu não resisti a esse doce? Então, por que eu teria que ter resistido a isso aqui nesse momento e eu não consegui resistir? O que não funcionou? Qual foi o pico de ansiedade que eu tive? Né? Por que eu cheguei à noite com essa fome? E você escuta, e é impressionante como você consegue ajustar dentro no meu caso, né? Falando por mim, dentro da minha realidade. E aí a gente, você está tendo essa necessidade por doce aqui por conta disso. Então, essa via de mão dupla é falar a verdade, né? Sim. E na verdade, tem uma coisa, hoje está tudo muito robotizado, tudo muito padrão, ninguém quer escutar ninguém. E, na verdade, pensa, é muito simples a lógica. O que eu preciso para a Tati ter resultado? Eu preciso de adesão, eu preciso que ela siga o planejamento. Então, eu preciso elaborar um planejamento que se encaixe na rotina da Tati, de acordo com o dia a dia dela, do que ela gosta de comer, das necessidades, para que ela consiga seguir aquilo. Então, eu vou facilitar, deixo assim, de mão beijada, a clínica à tarde tá bombando. Tá bom, toma um shake. É o toma... shake. Entendeu? Aí chega minha equipe com shake. Porque se eu deixar Todo fácil, mundo conhece o Vinícius. Você consegue seguir, você conseguindo seguir, você me entrega resultado e a gente vai sempre prosperando. Então, eu tenho uma metodologia muito fechada de trabalho, em sentido de estratégias e tal, mas eu sempre vou me adequar ao que você quer e o que você precisa. Então, por exemplo, horários, quantidade de refeições, gosto de alimentação, cabeça, mental. A gente já mudou, a gente já fez 5 estratégias, né? Já. Opa. Depende dos modos da Tati. E aí, e outro ponto que eu quero trazer aqui, que é essa importância de como você se sente bem. Porque na primeira consulta, eu não sabia nem o que eu queria. Aí eu lembro perfeitamente que você começou a mostrar uns shapes, assim. E eu não sabia, gente, eu tava com a cabeça bagunçada. Eu tinha saído de um divórcio. Eu tava loucona, eu tava mal pra caramba. Falava, gente, eu só quero voltar a ser o que eu era antes. Então, mas ali... Perfeito esse que você trouxe, porque ali, a primeira consulta nossa, eu cuidei da sua cabeça, do seu mental. Cuidou muito. Eu resgatei o que você era, o teu foco, a tua autoestima. Estava perdida. Aquela Tati, você sempre foi uma Tati, disciplinada, focada, que tinha um ritmo. E você me contou isso. Eu falei, antes de qualquer estratégia que eu vou fazer pra ela, eu preciso ter essa Tati de volta. Porque pra você executar, a sua cabeça precisa estar boa. Precisa. Entendeu? E aí você voltou, eu facilitei, eu lembro até que eu diminui teu carbo, tua gordura baixou. 2 semanas de processo, você mandou atualização e falou, eu tô impressionado, tô voltando, meu abdômen já tá marcando. E aí você começou a ganhar ritmo e aí as coisas acontecem. Mas você entende que primeiro era a cabeça. E uma coisa da cabeça que eu vou contar aqui, que vocês todos podem copiar. Anota aí. Ele falou assim, você precisa de ter uma motivação, né? E qual é a sua próxima motivação? Eu falei, não tenho motivação.
Eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que é que eu quero, né? E você fala, vamos fazer uma viagem. Vamos pensar numa viagem. Sim. Né? Vamos colocar você aqui em algum projeto para alguma coisa. Pensa em um lugar que você quer estar em um determinado tempo e a gente vai te trazer para esse lugar de motivação de novo. Vamos resgatar o que você era antes. E ali, para mim, ali o jogo virou. E aí eu comecei a viajar mais. 3 viagens, uma viagem a cada 2 vezes. Não, mas eu acho que é legal você ter um acompanhamento pensando em qualidade de vida, em manutenção, e às vezes, a maioria do tempo a gente vai passar mais flexível, né? Mas eu acho que é muito legal você se desafiar. O desafio. Você querer algo a mais, você aprender a se superar. Às vezes, por exemplo, eu provoco muito meus pacientes em determinados períodos, como eu fiz com você, a chegar na melhor versão, uma coisa que ele nunca chegou. Por quê? Se você consegue chegar num físico que você nunca de fato chegou, isso vai melhorar todas as áreas da sua vida, porque talvez você também chegue numa questão de trabalho que você nunca chegou, talvez você chegue no nível mental que você nunca chegou. Você vai acreditar que de fato você é capaz. E eu provoco isso nos pacientes, eu juro que não é pelo físico. É porque como eu passei por isso a minha vida inteira, eu acredito muito nisso, eu vivo isso, eu sei que se eu levar esse cara para esse lugar de disciplina, de mentalidade de controle, ele vai ser um cara melhor com a família, ele vai ter uma rotina melhor, ele vai ter uma disposição melhor e o resto da vida dele também prospera. Porque ele vai se desafiar. Vai se desafiar. O cérebro da gente, ele é treinado para manter a gente no conforto. Né? Ele é treinado para deixar a gente ali quietinho. Então, assim, esse desafio, quando a gente vai superando, o nosso cérebro, ele começa a ser treinado, a ser mais forte, a ultrapassar o limite, a ir para o estágio seguinte. E eu nunca me imaginei ir para esse lugar de alta performance. E você falou, não, é possível. Quando você falou isso, eu falei, será que é possível mesmo? Mas porque eu tava conversando até com um paciente hoje isso. A maioria das pessoas que entram no meu consultório, que elas não imaginam onde de fato elas podem chegar. E eu tenho certeza onde cada um pode chegar, porque eu já fui para lá. Eu sei o que acontece se o cara realmente virar a chave, se ele realmente se dedicar. O que acontece não só com a parte física, com a parte mental. Então, todo mundo que chega lá, eu sei que pode. Eu tenho uma história, cara. Conta. Não, é incrível, assim. Você pode contar? Conta. Não, real, eu tinha um paciente, na verdade, ele é meu paciente, ele chegou no meu consultório com 35% de gordura, e ele falou assim pra mim, eu quero competir. Aí eu falei, tá bom. Só que vai ser do meu jeito. Só que pensa que era um cara que, assim, ele não tinha muita condição financeira. A mãe e a esposa fizeram uma vaquinha pra pagar a consulta dele, porque era o sonho dele passar comigo. E ele pegava trem, ele morava fora de São Paulo, então só pra ele treinar, ele demorava 40 minutos de trem. Ele chegou com 35% de gordura, com a condição financeira baixíssima, sem acesso a... Cara, suplementação era muito controlado. E eu falei, tá bom, vai ser do meu jeito. E aí eu peguei esse cara e durante 2 anos, cara, eu suguei a alma dele, velho. Ele sofreu, ele passou fome, ele superou, ele treinava e pegava 40 minutos de treino pra ir treinar e fazia cardio, não sei o quê. Esse cara, depois de 2 anos, subiu no palco. Uau. E ele subiu muito bem. A vida dele, cara, transformou, assim. Imagina se esse cara tivesse chegado no meu consultório, com 35% de gordura, e tivesse falado que ele não era capaz. Será que ele chegaria lá? Só que eu sei o que acontece, eu sei que todo mundo é capaz, cara. Quando você traz verdade na sua comunicação, porque você passou por essa dificuldade, né? É muito fácil você prescrever algo que você acredita. Porque eu vivo isso todo dia. Não só comigo, com meus pacientes. Então, quando ele chegou ali, ele falou, cara, se tiveram outras pessoas que eu fui falar isso, eu riram na minha cara. Eu falei, não vou de você. Se você realmente virar a chave, você vai chegar lá. Só que tem que ser do meu jeito. O que falta pra gente virar a chave de vez? Eu preciso virar minha chave. Disse ela com o abdômen marcado. Não, amigo, porque assim, nas nossas consultas, eu sinto que eu vou aprimorando cada vez mais. Exatamente. Né? Mas assim, eu não entrego 100%. Né? Assim, seria muito prazeroso pra mim eu entregar esse 100%. Porque danado eu não consigo fazer... Parece que minha mente, ela dá uma travada. Tipo, ela não vai pro passo seguinte. O passo seguinte é fazer o cardio, vai. Uma coisa boba, assim. Que pra muita gente, as pessoas alcançam. Pra mim, eu ainda não consigo. Eu falo, por que eu não consigo fazer esse cardio? Porque isso aqui vai desde o simples, tá? Até pessoas que estão aqui gordinhas e não conseguem renegar um docinho na boca. Sim. Porque eu não consigo parar, né? Porque eu não consigo beber os 3 litros de água? Porque eu só estou conseguindo beber 2,5, se mais meio cabe. Sim, é que aí a gente tem dois pontos. Essa resposta ela separa em 2 pontos. Primeiro,
eu acho que esse 100% que a gente fala, como eu te disse nas consultas, ele não é muito sustentável a longo prazo. Tá. Porque a gente tem que abdicar, por exemplo, você é uma empresária, você tem 1000 negócios, você tem suas viagens, tem suas coisas, e o 100% ao pé da letra envolveria abdicar de tudo isso. Tá, mas assim, o que você propôs pra mim? Vou trazer minha realidade aqui pra vocês e vocês pegam pra vocês. O que você propôs pra mim cabe na minha rotina. Exato. Aí cabe na minha rotina. Perfeito. Mas mesmo cabendo na minha rotina, muitas vezes eu negligencio. Aí é uma coisa que eu te provoquei no consultório. É porque talvez seu objetivo ainda não seja mais importante do que as coisas que te tiram dele. Entende? Porque, por exemplo... Isso é pra vida toda, hein, gente? Pensa aí, ó, vamos fazer uma cronologia. Construir um físico extremo, mesmo que seja por um momento, é basicamente igual quando, sei lá, você quer comprar uma casa. Você vai juntar dinheiro para comprar essa casa, só que essa casa é o teu objetivo a longo prazo, certo? No meio do caminho, você vai ter que evitar o carro que você quer comprar, o relógio que você quer comprar, que são aqueles prazeres de curto prazo, mas que te distanciam do seu objetivo a longo prazo. Então, o físico é basicamente isso. A cabeça de um atleta, ela funciona assim. Quando eu vou competir ou quando eu tenho algum projeto em mente, não é se eu vou fazer, é como eu vou fazer. Uau. Entendeu? Então, por exemplo, eu já cheguei a viajar uma época no carnaval, que a minha noiva queria ir para Florianópolis, eu estava em preparação para o Arnold. Eu despachei 21 marmitas congeladas, que era a minha comida dos 7 dias. Eu fiquei no carnaval inteiro comendo minhas marmitas que eu levei. Eu não errei nada. Porque meu objetivo era mais importante que tudo. E sempre foi assim. Então, assim, dentro dessa trajetória, a gente colocar o nosso objetivo... À frente de tudo. À frente de tudo. Por isso que eu falo que o 100%, o físico mais extremo, na maioria da realidade, ele pode ser para todo mundo, mas para a maioria das pessoas ele é temporário. Por exemplo, eu vivo... eu vivo a maioria do tempo, sei lá, de janeiro até agosto ali, 80-20. O que é o 80-20? Explica pra todo mundo. 80-20 é tipo assim, segunda a sexta, 100% dieta, treino sem comer besteira. Sábado, uma base da dieta ali, mas eu saio um pouquinho mais. Se eu quiser tomar um vinho, também tomo. Domingo, se eu tiver algum compromisso, alguma coisa. Ou no meio da semana, se eu tiver algum compromisso de família, é onde eu tenho 20% de flexibilidade. 80% de adesão, 20% de flexibilidade. Esse é o sustentável. Sustentável. Porque você consegue no 80-20 seguir tendo resultado com uma flexibilidade. Entendeu? A taxa de adesão acima de 70, ela não determina se você vai ter ou não resultado, ela determina o quanto de resultado você vai ter. Então, 80-20 é onde você consegue equilibrar todas as plaquinhas. Eu treino, eu faço dieta, meu abdômen marca, eu tô feliz com o meu corpo, eu consigo sair, eu consigo tomar um vinho, esse é o sustentável. Aí, chegou agosto, agora setembro, final do ano, projeto, agora eu vou ficar seco. Aí não tem mais 80-20. Entendeu? E assim, não tem outro caminho. Então, tipo, igual, esse sábado eu tinha um churrasco de família. Eu fui lá, eu aproveitei e tal, mas não era o momento de eu sair. Porque nesse momento eu vou controlar meus excessos, por escolha própria, eu vou abdicar daquilo para chegar num nível que eu nunca cheguei. Você foi no churrasco? Fui. Foi. E lá? Não comi. Não que isso seja, tipo, não é que isso é uma regra, mas é pra vida. Mas é que naquele momento eu fiz uma escolha consciente que não valia a pena sair desse planejamento. E como foi seu comportamento lá? Não. É porque você não... Quando o atleta, ele não... Na cabeça dele, tá tão focado no que ele precisa fazer que ele não tem vontade. Tipo, ele simplesmente a gente vai e faz o que tem que fazer. Às vezes você sofre. Cara, já teve preparação assim, juro. Eu passei um ano inteiro comendo todo dia no mesmo horário, fazendo no mesmo horário as mesmas coisas. Exatamente. Não era tipo 16:1, 16:5, era 16. Gente, eu tô com medo de você. Mas esse é o modo atleta, pô. Entendeu? Então, é justamente isso. Na verdade, eu acho que o ritmo perfeito, ele consiste justamente em você mudar o teu hábito e sua vida para uma coisa sustentável, porque a gente não fala de dieta, a gente fala de estilo de vida. Não existe dieta. Uau. Dieta tem começo, meio e fim. A gente quer mudar a alimentação para a vida. E esse ritmo sustentável é justamente isso, onde você vai comer bem na maioria do tempo, você vai... você vai ter alguns luxos ali, você vai sair e tal. E em determinados momentos, se fizer sentido para você se desafiar a chegar numa versão que você nunca chegou. Mesmo que se envolva, por algum momento, abdicar de algumas coisas. Eu acho que esse seria o ritmo perfeito. Assim, pelo menos é o que eu vejo que as pessoas mais têm sucesso fazendo, as pessoas normais, né? Agora, o atleta, geralmente, como ele trabalha com aquilo, ele vai passar full o tempo inteiro.
Vai passar o tempo inteiro e para eles funcionam e eles conseguem fazer essa virada de chave, né? Que incrível. Então, acho que também para todo mundo dá para virar um pouco essa chave e pensar nessa nutrição de uma forma mais equilibrada, né? De trazer esse lugar de possibilidade. Vejo que muitas pessoas, assim, elas buscam esse padrão de um bem-estar, de qualidade de vida. Hoje mudou muito o cenário, né? Eu acho que meio que pós-Covid, né? As pessoas, elas pararam... pensar um pouco assim na qualidade de vida, dieta, nutrição e também atividade física. A gente vê esse crescimento constante, mas o que falta, que eu sinto um pouco, é essa coisa assim de, não é possível para mim, né? Que estratégias que eu posso ter a mais? Você acha que o mercado hoje traz novas estratégias para ajudar essas pessoas? Falo das pessoas agora normais, não bora. Olha, na verdade, eu acho que às vezes, esse bloqueio que as pessoas têm com não conseguir vem muito da visão que elas têm sobre o processo. Você acha que o ecossistema também, assim, o meio que elas vivem? Sim. Quer ver um exemplo? Lá atrás, quando eu competia, eu tinha uma dificuldade muito grande com amizade, porque não que era ruim ou tal, é porque realmente as pessoas estavam em outra energia, em outro ritmo do que eu estava. Então, geralmente, quando eu fazia as preparações, eu ficava, né, temporariamente mais afastado dos amigos e tal. E aí agora é muito engraçado, porque meus amigos de hoje, todos passam comigo. Todos fazem dieta, estão todos com abdômen, as meninas também e tal. Então, a gente tem um ambiente que basicamente a gente sabe ser flexível, a gente sabe a hora que a gente tem que apertar e fazer as coisas. E aí, a gente vai treinar junto. A gente, quando é para comer besteira junto, a gente tá dentro do planejamento. Quando sai, a gente sai junto, a gente conversa sobre isso. Então, o fato de ter um ambiente que tá dentro disso ajuda demais. Isso vai desde a noiva até os amigos, até todo mundo, entendeu? É fato que não que você tenha aqui, nossa, meu amigo não faz dieta, eu quero fazer, eu parar de falar com ele. Não, mas um ambiente favorável te ajuda a ter mais adesão. Mas voltando no que você falou do mercado, é que eu acho que, na verdade, a grande limitação das pessoas, às vezes, vem da visão que elas têm do processo. Tipo, para fazer dieta, eu tenho que fazer algo impossível, eu tenho que comer alimentos que não existem. Isso. Exato. Na verdade, não. Você vai comer arroz, feijão e carne. E pão, e ovo e tal. Gente, eu como pão na minha dieta. Às vezes 2. 2 pães numa única refeição. Ai, aquele momento foi incrível. Nossa, todo mundo ficou sem entender nada. Como que tá comendo 2 pães franceses? Então, essa visão de que, tipo, às vezes o paciente vai no meu consultório, paciente iniciante. Aí ele pensa assim, eu faço a dieta, monto, explica ele, mas é só isso que eu tenho que fazer? Eu falo, só isso. Ele, não, mas eu pensei que tinha que ter isso, aquilo, não sei o que lá, a alga que colhe no topo do peru, não sei o que. Não, tu vai comer comida de verdade, nas quantidades certas, e vai mudar teu hábito. Perfeito. Entendeu? E como que age aquela pessoa que ela não gosta de estar repetindo muito o prato, assim? Tem um equilíbrio também? Você consegue ajustar trazendo outros? Porque tem gente que não gosta de comer a mesma coisa sempre. Geralmente eu dou várias opções. Mas, hoje em dia a gente tem acesso a vários tipos de carboidrato, de proteína, eu deixo várias substituições lá, a pessoa pode trocar do jeito que ela achar melhor. Isso não é uma desculpa para quem quer se alimentar. Às vezes o cara quer comer, não vou comer arroz hoje. Tá bom, mas tu vai comer batata doce, mandioca, vai comer pão francês, tapioca, cuscuz, fruta. Olha, gente, quantas coisas você tá aí dando desculpa para não comer. Então, mas é que as pessoas, qualquer lugar que você for e alguém te falar que o resultado... ser diferente de comida de verdade, mentira. Foge, tá errado. O que funciona é comida de verdade. O que os atletas comem? Arroz, feijão. Mas eu já fui em algumas pessoas assim que era um cardápio tinha um churrasco de tal para fazer na quarta-feira, era um espetinho de abóbora. Esse cara nunca teve shape. Não tinha mesmo! Não, mas é simplificar as coisas, gente. É por isso que eu falo sobre mudança de hábito. Não existe dieta. Dieta tem começo, meio e fim. É mudar o hábito. É comer comida de verdade, saber controlar as quantidades, saber a hora que você vai sair um pouco mais, saber a hora de aumentar e diminuir, mas a base de dieta que eu uso é a comida do brasileiro. É pão, ovo, fruta, arroz, feijão, é isso. Qualquer coisa diferente. E a quantidade? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, come o arroz. Aí ela se distrai ali na quantidade, e ali, como que você faz para orientar esses pacientes a entender, hoje a sua quantidade é essa, porque às vezes é complicado, né? Às vezes a gente tá ali num processo, aí uma estratégia de 1 mês, você vai comer, 2 pães. Aí agora eu tô na estratégia de pão nenhum. De pão nenhum, acabou o pão. Mas a abdômen tá seco. Não, tudo bem. Mas assim, aí às vezes a pessoa ela quer, eu já tinha comido antes, eu vou comer meio pão aqui e não vai fazer diferença.
a gente tem um livro chamado Hábitos Atômicos. E você, às vezes, vai para um lugar onde você começa a repetir o erro. E, às vezes, você é conduzido a repetir o erro e não identifica o que te faz repetir o erro. Vou dar um exemplo. Eu faço uma consulta toda segunda-feira, vou deixar aqui gravado. E toda vez que eu chego lá, eu vou nessa consulta e já é aconchegante, né? E a gente serve um cafezinho e um doce de leite. E aquilo é um hábito atômico, porque eu sei que eu vou chegar lá e vai ter, e renunciar aquilo. Aí eu pensei, vou fazer minha consulta online. Não vou mais essa consulta aí, ó, porque toda vez esse café é delicioso. Então, assim, é um momento, é aquela experiência daquele local, é aquele acolhimento, e você não sabe renunciar. E eu tenho muitos pacientes que vêm e trazem isso. Tati, mas é porque eu tenho uma cliente aqui, ela vai saber que é ela. É que quando eu vou naquele determinado salão de beleza, todo sábado, tem aquelas delícias que são muito carinhosamente oferecidas pra gente. Né? Então, assim, vai ter aquele bolo e as pessoas vão tendo esses pequenos deslizes, né? Uma constante. E aí, como é que você faz para ensinar o seu paciente que na somatória, isso tudo, essa quantidade se torna representativa porque eu só fiz o lixo, é feia essa palavra, né? Eu só saí da dieta, não vou falar isso, não. Eu só saí ali da minha refeição, a minha refeição livre, só uma vez, só foi no sábado. Mas são pequenos hábitos que, somado durante a semana toda, comprometeu. E ela não reconhece esse processo. Como você faz para trazer essa mensagem para esse paciente? Então, isso volta muito na questão que eu te falei do ritmo e da fase que o paciente está, né? Ensinar para ele que, se ele estiver numa fase onde a gente está naquele desafio de levar ele para um próximo nível, obviamente, ele já sai do consultório sabendo que, é o que está ali, tá em dúvida do que vai comer, não tá escrito, não come. Fala aquilo. Qual? É o que tá no papel. Eu falei para ela, tá em dúvida do que pode comer? Abre o PDF, tá escrito aí? Não tá, não come. Nessa fase. Tá no papel, só como que tá no papel. Aí eu falo, deixa eu ver se tá no papel essa bala. A bala não tá. Então, mostrar pra ele que, de fato, depende da fase que ele tiver. Se ele estiver numa fase de desafio, infelizmente, pra chegar no objetivo onde ele pediu pra chegar, ele vai ter que renunciar a isso. Porém, também tem o outro lado. Onde talvez ele esteja numa fase mais flexível, que é os 80-20, ele não vai precisar fazer isso. Por isso que... Amigo, mas assim, a gente está nesse lugar de sempre estar melhorando um pouquinho, ajustando. E aí, às vezes, eu vejo muitos pacientes que eles ficam frustrados em não conseguir algo, mas não conseguem ter essa visão do que não está fazendo certo, entendeu? Não é nem muito. É que, tipo, fez um monte de coisa certa, mas ele não tem essa visão do que são pequenos hábitos ou quantidades ou desajustes durante o percurso que faz com que aquilo dê uma atrapalhadinha. E ele não consegue ir para outro nível. Mas aí você tem que rastrear. Rastrear. Por isso que as consultas demoram, porque é muito lógico. Às vezes ele tem tanta dificuldade de perceber que ele tem até dificuldade de ser sincero. Entendeu? Só que aí você tem uma conta muito básica. Você sabe que o cara te pediu pra ficar de um jeito X. Você planejou o planejamento de jeito X. Ele tá falando que ele fez daquele jeito, porque ele não lembra dos... E você sabe que ele não fez porque o resultado não foi aquele. Então você vai rastreando. Ah, mas não teve isso. E aquilo lá que você falou que você comia. E desse jeito. E aí você vai puxando. Ele... Putz, então é isso. Putz, ó, você pediu pra eu maneirar na gordura da comida, eu acabei colocando azeite 3 vezes por dia, todas as vezes esqueci. Gente, ele tem essa sensibilidade de descobrir as coisas. Às vezes eu acho que ele põe cartas. Eu falei, ele tá pondo cartas, ele tá vendo o meu passado ali que eu fiz no último mês de dieta. É porque, na verdade, quando você trabalha com atleta também, tipo fisiculturista, você vai pro extremo. Então, é muito fácil você identificar se a pessoa fez ou não do físico. Porque você trabalha com um atleta de 3, 4% de gordura, você sabe se a pessoa bebeu a quantidade de água que tinha que beber, você sabe se ela fez a dieta do jeito que tinha pra fazer. Então fica muito fácil. Até as atualizações. Eu sei quando você fez, quando você não fez. Só da foto. Porque você já tem uma lógica na cabeça. Planejei X, ela tava assim, ela fez X, ela tem que estar Y. Se ela tá X ainda, porque... E aí, Tati, como é que foi o final de semana? Como que foi nessa última viagem? Tá bebendo água direitinho, e as 2 taças de vinho? E ele é tão doce, né? Que a gente vai falando quando a gente menos espera. A gente se entrega, né? Entregou total. Nossa, que eu fiz tudo isso de errado mesmo. Mas no café da manhã, tipo, eu não comi nada. Aí tinha um muffin. Tinha um negocinho aqui, né? Cacau show. E
E a gente vai fazendo esses deslizes, não ajusta tudo certo, não, mas a gente vai focar. Mas eu acho que o ponto principal disso, Tati, quando a gente pega para a base, o ponto inicial de toda a nossa conversa é alinhar o que a pessoa quer e o quanto ela quer. E aí, na consulta, eu sou muito sincero. Então, por exemplo, esse cara aí que chegou com 35% de gordura, ele me falou o que ele queria. E ele foi para quantos por cento de gordura? Ele subiu no palco com 5. Nossa! 5. Se quiser, depois te mando a foto. 35. Mas olha o objetivo, extremo. E eu fui muito sincero com ele. Eu falei que dava, mas eu deixei bem claro desde o começo que ele tinha que fazer. Eu jamais, por exemplo, vou chegar, uma pessoa, sei lá, você chega pra mim e fala, Vini, eu quero competir. Eu te explico o que você tem que fazer para competir, para ficar com físico extremo. Você fala, mas desse jeito eu não consigo. Eu jamais vou alimentar uma mentira. Objetivo extremo exige adesão extrema. Ou você aumenta o sacrifício ou diminui o sonho. Então, se você quer sonhar com o físico, aí é muito uma conversa e uma troca para eu também te mostrar a realidade do que você precisa fazer para chegar onde você quer. Porque às vezes a pessoa ela tem um sonho mais alto do que o sacrifício. Não. Sonho, tipo, físico 3, 4, 5, 6% de BF, sacrifício extremo. Se você souber alguém que pode fazer você chegar nesse físico sem abdicar das coisas, me apresenta também que eu vou lá. Cada escolha uma renúncia. Exato. Então, eu mostro a realidade. O cara chegou, eu quero ficar com um físico de 6% e tal. Então, você tem que fazer isso. Ah, isso não dá. Então, beleza. Então, vamos mudar o sonho. Vamos trazer para uns 10. Pô. Porque senão eu vou estar limitando a mentira, pô. Entende? Eu deixo bem claro pro paciente isso. Para ele também não se iludir. Pô, o paciente que está em fase lá 80-20, equilibrado, ele sabe que ele não vai ficar extremo. Eu já educo ele a fazer isso. Falei, cara, você está numa fase de manutenção, estamos evoluindo aqui 10, 15% ao mês e tal, porque você está nas outras áreas da vida sendo mais flexível, bebendo um pouco mais e tal, e tá tudo bem. Aí, a partir do momento que a gente combina algo diferente, você tem que fazer diferente. É isso, entendeu? Eu acho que é jogar as cartas muito sincero, cara. Você quer isso? Eu sei fazer você chegar até aqui, mas tem que fazer isso. Vale a pena? Não vai. Então, beleza. Então, vamos reajustar o objetivo. Porque aí tudo fica mais fácil. Porque vocês estão alinhados. Entendeu? Muito bom. É super importante, porque é uma cobrança excessiva da sociedade de querer esse lugar, eu acho que mídia, esse lugar de rede social, todo mundo quer ter esse corpo do sonho, mas não faz o que tem que ser feito. Nem o mínimo. Exatamente, não dá pra vender mentira também, né? Tipo, a vida perfeita, o cara bebe, sai pra balada, tem o físico definido. Não é. Não é. Não existe isso. Não existe. É sacrifício. E é por isso que é importante, lembra quando você me perguntou? E se a gente falasse dessa palavra sem usar o termo sacrifício? Porque toda vez eu acho que na nossa comunicação, a gente que tem esse lugar de topar os desafios e ultrapassar nossos desafios, muitas vezes a gente traz muito esse lugar de dor, né? E se essa dor fosse só parte do processo? Na verdade, eu não acho nem... Você tem uma ótima observação, porque eu não acho nem sentido falar em sacrifício, porque o objetivo vai te dar prazer. Dá muito prazer. Porque, gente, eu vou falar pra vocês, quando eu consigo fazer os 40 minutos de cardio depois de 1 hora de musculação, eu me sinto tão realizada. É como se eu estivesse fazendo algo por mim. E para mim. Porque a gente é mãe, a gente é empresária, a gente cuida de outras pessoas, de outras cabeças. E muitas vezes a gente negligencia o nosso próprio eu, né? A gente sai desse lugar de se olhar. É como se eu estivesse fazendo alguma coisa por mim. É como se estivesse acolhendo. Ó, você conseguiu fazer uma coisa por você. E desse lugar de desafio, porque para algumas pessoas o cardio é bobagem. Dentro de uma rotina muito puxada, para mim é o meu êxtase, é eu separar um tempo para cuidar de mim. Sim, e na verdade... não se torna sacrifício. Exato. Porque na verdade na equação que você falou, a Tati mãe, a Tati empresária, a parte mais importante é a Tati. Se você deixa de fazer por você, e o resto? Será que vai estar sendo feito da melhor maneira? Concorda? No topo lá da cascata, você tem empresários, você tem trabalho, você tem família e tal, mas para tudo rodar, a Tati tem que estar bem com ela mesma. Então, tipo, isso é inegociável. Você é o personagem principal da sua história, se você não tá bem. Cara, eu falo muito isso às vezes eu tenho muito paciente empresário, paciente gigantesco aí que toma decisão difícil. Você vai acordar, você vai pro seu trabalho, você vai ter que tomar uma decisão ali. Se você não tá bem com você mesmo, sua autoestima não tá boa, tua rotina não tá alinhada, você não tá nutrindo o teu corpo da maneira que precisa, você não tá dormindo bem, qual a chance de você tomar uma decisão 100% assertiva? Você entende por que impacta no resto da vida? Teve um cara que, ele foi também semana retrasada no consultório, a empresa dele faliu, uma loucura, um caos lá, ele tava ansioso, dormindo mal. Eu falei, tá, beleza. Você vai ter que ir pra tua empresa, encarar os funcionários lá, resolver os problemas,
Cara, se tu tá comendo errado, dormindo mal, tomando café, perdendo noite de sono, sem treinar e tal, o que já é ruim, qual a chance de tomar uma decisão boa ali? Então, não, pô, tá bom, você vai entrar no caos, mas você vai entrar no caos preparado. Então, você vai dormir direito, você vai comer bem, você vai treinar e talvez, não sei se isso vai salvar o mundo, mas com certeza, se você precisar tomar uma decisão, você vai talvez ter mais clareza para isso. Nossa, muitas vezes a pessoa ela se coloca em segundo plano e vai tentar resolver a vida, mas não consegue se resolver com ela mesma, né? Exato. Não consegue cuidar. Exato. Né? E não é só sobre esse lugar do extremo, esse lugar de se... É necessário. Sim. A atividade física é necessária. Existem dois Vinícius, dois modos. O que acorda cedo vai treinar em jejum 6 da manhã e vai para o consultório, e o que às vezes não treina e vai para o consultório. São duas pessoas completamente diferentes. O que vai em jejum, nossa, ele chega felizão no consultório, cheio de energia, faz 1 milhão de coisas e tá pronto e tal. E o que não treina, ele também chega bem, mas são totalmente diferentes. E aí quando você pensa em vida, em alta performance, em sucesso, em dinheiro e tal... Se você quer ser 100%, você tem que estar 100%. E não é 100% de extremo que a gente falou. É qualidade de vida exatamente, agora. Exatamente. Impactante. Como é que eu posso explicar isso? Isso acontece na minha vida todos os dias, então é muito fácil falar disso. Porque eu vivo isso, cara. Agora que eu comecei o coaching e tal, que, me desafiei, eu não precisava começar. Realmente tenho um físico de 10% de gordura no inteiro. Meu consultório está indo bem, minhas coisas estão indo bem. Por que eu comecei a fazer um coaching? Porque eu quero me desafiar. Eu quero sair da zona de conforto. Eu quero mostrar para os pacientes ali que, vocês querem fazer, eu ensino vocês. Já fiz várias vezes, eu vou junto. Eu vou junto com vocês. Olha a sua motivação, tá vendo? A gente precisou comigo, criar uma motivação. Vamos fazer uma viagem. A sua motivação já vem de outro lugar. Então, descobrir cada um, né? E fazer essa autoavaliação e descobrir qual a sua motivação. Né? O que vai fazer você sair desse lugar e ir para o estágio maior, né? De subir o seu degrau. Exatamente. E também, eu acho que a sede de não estar satisfeito. Você sempre tem que querer algo a mais. Porque senão acaba. Concorda? A gente está precisando trazer um psiquiatra e um psicólogo para essa conversa. Não, é porque é isso. Esse desafio, ele é sobre querer mais e ser melhor, e não é só no físico, é no resto. É no resto. Entendeu? Tipo, putz, eu posso... E aí, por exemplo, eu entrei num cut mais fechado agora tem 1 mês. Pô, eu melhorei a relação ainda mais com a minha família, eu tô mais disposto ali, porque eu tô mais em alerta. Você já casou? Não, tô noivo ainda, ano que vem, agostinho. Que vem. E aí eu acordo antes do despertador, eu atendo melhor meus pacientes, porque eu tô num propósito, eu tô num foco. Então, tenho físico, mas eu faço porque melhora como um todo. E eu poderia não fazer, porque, tá tudo dando certo. Não, mas vou tentar fazer algo a mais. E aí, quando a gente puxa lá do bodybuilding, que a gente conversou da adolescência e tal, é muito isso, porque o bodybuilding é sobre superar seus limites e fazer a mais. Ter disciplina, fazer um pouco a mais, entregar mais do que te esperam. Entendeu? Então, isso é o que me move. Eu tô relembrando aqui uma situação que você falou. Eu comecei a treinar aos 18 anos. E a mesma coisa aconteceu, sabia? Eu tive uma motivação e agora me fez refletir. Minha motivação para eu encarar esse lugar de desafiar meu corpo era que eu tive um pai muito ausente. E de perfil, eu era muito parecida com ele. E aí meu pai saiu da minha vida e eu fui morar com a minha mãe em outra cidade. E quando eu cheguei lá, ninguém conhecia meu pai. Ninguém sabia quem era meu pai. Mas quando olhava o corpo da minha mãe e olhava meu corpo, eu com 16 anos, todo mundo falava, nossa, ela é parecida com a mãe, com o pai, né? A minha mãe tem um corpo violão, tem umas pernas torneadas, tem um bumbum grande, uma cintura bem fina. E eu era muito geneticamente parecida com meu pai. Pernas muito compridas na adolescência, muito magra, né? Uma postura muito caída para frente. Envergonhada, e aquilo, eu ficava, gente, mas eu não sou meu pai. As pessoas aqui nem conhecem meu pai. E agora, quando você falou, eu comecei a pensar, motivações que fazem você sair desse local, e nesse momento foi o que me motivou. Eu falei, não vou ser parecida com o meu pai. Porque eu tinha uma referência negativa disso, e não era um lugar que me sentia confortável ser comparada com uma pessoa que eu não queria ser comparada. Então eu falei, não, eu vou ter perna grossa. Vou no Vini. Vou ter bunda grande. Aí sabe o que eu fiz? Ela nem era tão famosa na época. Eu comprei era uma revista, e eu fui meio que conta própria, mas eu não tinha internet na época. Lá no Nordeste, gente. Comprei uma revista e era a Graciane Barbosa, e ali tinha tudo que ela fazia.
Aí eu peguei o meu primeiro salário, nessa época eu era professora de geografia. Peguei meu primeiro salário, fui lá, investi na academia e comprei 50% do meu salário, tudo em suplemento. Falei, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Em algum lugar eu vou me mexer. E a pessoa falava, mas você sabe pra que serve? Eu falei, não, mas eu vi na revista que a creatina vai ajudar a recuperar o músculo. Eu vou ficar maior. Isso daqui, não sei, mas vai dar certo. E o whey, nem sabia o que era o whey, gente, nem sabia o que eu estava fazendo. E aquilo fez com que eu me motivasse e encarasse esse lugar de desenvolvimento. E dali para frente, como você falou, eu comecei a me tornar muito mais disciplinada. Porque como eu estava meio que saindo de uma cidade e indo para outra, nessa outra cidade eu tinha que voltar para dar aula. Tipo, era assim, Recife, Olinda e Paulista. Como se fossem 3 cidades, assim. E era muito distante. Eu tinha que me acordar muito cedo para ir trabalhar. E quando eu chegava lá, eu queria malhar antes. Então, eu comecei a criar estratégias, né, para não justificar que eu não poderia fazer. E aí, eu comecei a encarar o que poderia ser feito e trazer as possibilidades para junto. Então, comecei primeiro no bairro, aos 16, 18 anos. Eu fui fazendo faculdade. Da faculdade, formei, fui trabalhar também. Continuei no trabalho, continuei fazendo academia. Morei um tempo também fora. No interior, lá não tinha academia, então eu ficava olhando nas revistas, porque não tinha internet. Tinha internet, mas era só no computador, assim, era da faculdade. E eu ficava agachando em Nazaré da Mata, sozinha, levantando os pesos. E tomando creatina. Tomando creatina, que eu nem sabia porque você viu. Nessa época da faculdade eu ainda não tinha recebido salário, era só na força do ódio mesmo. Então, assim, quais os motivos que te levam a sair desse lugar, né? O que você pode fazer? E muito bom a gente reconhecer, né? Agora eu fiz toda uma reflexão no meu passado, reconhecer essas motivações. Muitas vezes você está aí preso nessa rotina de empresário, de que não dá tempo, de que não funciona, de que não é para você. Eu atendo muitas mães e ela fala, imagina, eu tenho que levar o filho na escola, eu tenho que levar o filho depois no balé, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E sempre está rodando na desculpa e não na solução. Não, é perfeito. Ó, vou te falar, eu atendo pessoas grandes, importantes, bem-sucedidas a nível Brasil, assim. As pessoas mais bem-sucedidas que eu atendo, elas têm essa disciplina como inegociável. Então, tipo assim, eu tenho do cara que ele tem avião, ele tem 2 jatos, o cara é bizarro. Ele vai lá no meu consultório com a marmitinha dele, coloca a marmitinha dele no micro-ondas, enquanto ele espera a consulta, ele come. Ele se coloca, mesmo com tanto de acesso, e ele flexibiliza também, mas ele se coloca como prioridade. Aí você para e pensa, pô, o cara, nesse nível de patrimônio, nesse nível, ele já entendeu a importância disso na vida dele. Você acha que ele entendeu um pouco antes, ou ele entendeu no processo, ou agora mais no final? No processo, do meio para o final. Porque, na verdade, quando a pessoa, pelo menos é o que eu percebo, quando a pessoa chega nesse nível de patrimônio e de evolução, ela não está mais preocupada com dinheiro, ela está se preocupada em ser uma pessoa melhor. E aí a pessoa consegue olhar para a vida dela como um todo e olhar, tipo, pô, eu tenho muito dinheiro, eu tenho uma empresa fera, eu tenho um monte de coisa, mas, pô, meu físico, meu mental, minha saúde... Então ele não vive mais em torno de dinheiro, ele vive em torno de ser uma pessoa melhor e uma pessoa completa. E é ali que ele identifica que ele começa a fazer. Pelo menos essa foi a troca que eu tive com esse paciente. E, é bizarro, porque aí ele pensa numa pessoa cheia de acesso, uma pessoa que teria 1000 desculpas, que já zerou a vida. Ela tá lá, comendo a marmitinha dela, buscando algo a mais. Não a mais financeiro, a mais para se completar como pessoa. Você acha que a gente trazer essa possibilidade numa comunicação mais leve não ajudaria? Porque às vezes as pessoas assim que não têm esse contato, elas parece que é muito distante delas, sabe? Eu atendo muitas meninas e parece que ela fala, como é que você consegue dar conta de tudo isso? Eu falo, mas que tudo? Mas é aí que entra alinhar processo e mostrar para a pessoa a fase que ela tá. Você não pode comparar o capítulo 1 de uma pessoa com o capítulo 30 de outra. É igual quando o paciente chega, nossa, eu quero ficar igual você. Eu falo, cara, você pode até ficar melhor, mas pensa que eu faço isso todos os dias há 11 anos. Você tá fazendo isso há 1. Então, calma, respeita seu processo. Você tem que, sim, ter um nível de comparação com você mesmo com relação ao mês anterior, à semana passada e tal, e tentar ser melhor dentro do seu nível. Não olhar para uma pessoa que está distante fazendo aquilo há mais tempo e achar que é comparável, porque não é. E aí a frustração vem disso. Onde você olha, por exemplo, a um atleta, um cara que faz isso, sei lá, 12 anos e tem um físico
denso, seco e tal, eu vou, sei lá, 3 meses fazendo aquilo, querendo se comparar com ele. Não, ele tá no 30. Mesma coisa que olhar para um cara que, um empresário que tem uma empresa há 40 anos e eu achar que eu sou nada perto dele porque ele tem um patrimônio muito maior. Pô, olha o tempo que ele faz isso. Então, saber olhar para onde você está e respeitar o seu processo é muito importante, porque isso evita a comparação, isso faz com que você tenha constância, você vai repetir aquilo sem margem para sair, entendeu? E grudar nas pessoas que estão ali com um propósito parecido com o seu, né? Com certeza. Porque é o lugar do ecossistema. Eu falo que o ecossistema sempre vence. Não vai vencer comigo. Eu tomo muita inspiração, assim, na sua rotina. É importante que as pessoas que tenham isso, falar sobre isso. E eu falo que não é de uma forma para estar mostrando. É uma forma que estimula, né? Sim. O seu trabalho, a sua entrega, o que você faz. Não só como profissional da área de nutrição, mas também você com você mesmo. Você no seu dia a dia. Então, o que você faz? A gente quer saber o que o Vini faz. O que o Vini faz? Como é que o Vini come? Quanto que o Vini come? Né? Tipo, uma pessoa que quer ser eu vou atrás das meninas que eu quero. Eu grudo em quem tem a referência pra mim. O que você faz, assim? O que você acha que você faz a mais? A mais? Como que é a sua rotina? Conta só um pouco pra gente Então, entender. Você acorda, faz seu cardio? Eu acordo... Na verdade, eu trabalho de segunda a sábado, né? Então, eu acordo 5h30 da manhã. Em jejum mesmo, preparo entre-treino, vou pra academia, treino das 6 até as 8, 8h30, volto pra casa, café... 6 até 8? Até 8h30, 8 horas da manhã. 2 horas e meia de treino. Que a gente gosta, né? Aí no seu treino você costuma fazer o quê? Não, aí, cara, é treino de musculação e uma sessão de cardio de 20 a 30 minutos ali. Tá. Eu treino 5 vezes por semana, treino segunda, terça e quarta, descanso quinta, treino sexta e sábado, descanso domingo. Treino só 5 vezes. Aí vou, faço o treino cardio, volto pra casa, cafézão da manhã, que meu café da manhã é inegociável, é o momento onde eu não pego o celular, eu sento ali, tenho uma vista legal, eu gosto de sentar, fazer minha refeição ali, olhar a vista e refletir um pouco sobre o meu dia, sem celular. Ali é onde eu vou me energizar, ser grato e tal. E aí vou pro consultório. Quem fez sua marmita agora? Eu tenho uma cozinheira que faz pra mim. Isso é fundamental, organização. Organização. Eu não tenho tempo, eu não tenho habilidade gastronômica para preparar minhas comidas. Então, tem uma pessoa que cozinha, deixa tudo etiquetadinho, bonitinho, fica congelada no meu freezer. Hoje, se for na minha casa, eu tenho marmita para os próximos 7 dias. E de final de semana, se tiver alguma coisa, vai estar lá, não tem como sair. Se eu sair, é porque eu realmente quero sair. Aí pega... E ela faz tudo, porque assim, é muita desculpa que a gente ouve. E ela faz do jeito que tem que ser feito, ela não erra, não quer inventar, não quer botar um sazon. Gente, ela fica querendo colocar sazon na comida. Não. Na verdade, não. Tem que ser, né, orientado, bonitinho, do jeito que você passa ali. Então, ela prepara tudo com pouca gordura, os temperos que eu deixo ali, pesa bonitinho também, porque isso é importante. E aí, tem tudo lá organizado na minha casa. Aí eu saio, tomo meu café da manhã, vou pro consultório. Cheguei no consultório 10, 11 da manhã, ali, velho, o final o limite é dos pertences, né? A gente vai até 8, 9, 10. Ai, eu tô saindo daqui 8 horas. Ali... Vem, menina. Que saco. Ali envolve paciente, ali envolve produção de conteúdo, ali envolve reunião com o time de marketing, um monte de coisa. E aí, geralmente, umas 8h30 até 10 horas, eu vou pra casa, chego em casa, fico um pouco com a minha noiva, que é inegociável também, chegou em casa, celular dentro da gaveta, tempo de qualidade. A gente precisa resetar pro dia seguinte, né? E aí, no dia seguinte, eu volto e faço tudo de novo. E aí, no meio tempo, aí eu já fiz as 2 refeições. E de lazer, o que você traz? O que eu gosto muito de fazer. É complicado porque o meu lazer e o meu trabalho estão misturados, né? O que eu gosto de fazer? Treinar. Então, isso você também... viaja e sai na trilha. Não, eu gosto muito de viajar. Viajar também, pra mim, é inegociável. Pelo menos 5, 6 vezes no ano ali. Você não tem, né, querido? Você viu? Não, mas você vai dar um over de trabalho. Você vai entregar muito. Mas também, quando é pra viver, a gente vai viver, né? Claro que a gente tem isso em comum, né? Um pouquinho, né? E viajar, gosto muito de sair para jantar em lugares diferentes, restaurantes. E aí, como é que faz? Aí vai ser sua refeição livre. Exatamente, eu tenho uma refeição livre por semana, né? Assim, a refeição livre por semana, quando eu tô no período de cutting agora. Quando eu tô nos 80-20, eu consigo sair num sábado, num domingo para jantar, sem problema nenhum. Aí controla uma... Ai, gente, fui menina. Era uma taça de vinho, eu tomei uma garrafa no sábado e uma garrafa no domingo. Exatamente. Não faço mais. E eu acho que o que eu mais gosto de fazer é isso, estar com meus amigos, cara. Isso pra mim é
é bizarro, assim, é inegociável. Seus amigos têm essa mesma vibe que você? Todos são meus pacientes, passam comigo, a maioria trabalha comigo. A gente trabalha junto, a gente tem uma troca bizarra, assim, e é o momento onde eu recupero a energia para poder viver minha semana seguinte. É que a amizade, na verdade, é a extensão da família, né? Hoje, tipo, eu tenho minha família, meus pais e tal, e meus amigos são minha família também. Então, isso, passar tempo com um amigo é, cara, bizarro. E tempo com a família também, tipo, meus pais, de valorizar o momento ali. A gente vive num desequilíbrio, né, Tati? Não existe equilíbrio para quem é alta performance, para quem quer trabalhar, construir coisas maiores. Porém, a gente tem que achar o equilíbrio dentro do desequilíbrio. Então, assim, no momento que eu tiver que trabalhar, eu vou entregar muito, mas no 20, 30% do tempo ali que eu vou ter de lazer, eu também vou viver muito esse lazer. Então, vou me dedicar para fazer o que eu realmente gosto. Família, amigo, viagem, vou viver intensamente para me preparar e me recuperar para voltar para a rotina. Muito bom. Eu vou abrir aqui as caixinhas de pergunta. Rô, você tem? Ó, vamos ver o que a gente tem aqui de caixinha de pergunta. A Rô mandou aqui. Fizeram algumas perguntinhas. E eu acho que tudo muito baseado no que... Nossa, no que a gente perguntou, no que a gente falou aqui. Água aqui, nossa, me quebrou. Nossa. Vou começar logo por essa. Pode ser grande e seca? Isso é uma menina perguntando. Sem anabolizante? Vamos lá, corte para viralizar. Vamos lá, gente, aprende a regrinha. Ou você é grande, não é seca e é natural. Ou você é seca e não é grande e é natural. Se você for grande e seca, você não é natural. Sacanagem. É o suco, meu bem, é o suco. Depende do que é grande e seca pra você. Eu tenho atletas naturais, eu tenho uma atleta americana, wellness, ela ganhou 2 campeonatos esse ano. Ela, dentro do limite natural, ela é grande e seca e não toma hormônio. Na verdade, Tati, é assim, não existe, pensa assim, quando a gente fala esteroide anabolizante, todo mundo acha que é a varinha mágica. A equação ela é muito simples para resultado. Treino, mais dieta, mais descanso, igual a resultado. Qualquer coisa fora disso só vem para multiplicar o resultado disso tudo. Então, por exemplo, vou tomar um esteroide sem fazer esforço, vou ter resultado? Não. Nada. Não Nada. Você vai se frustrar e ficar inchado. Então... eu vou tomar uma bombinha e vou dormir. Não. Então, assim, ele potencializa o resultado. Óbvio, uma pessoa disciplinada que usa hormônio, ela vai ter um resultado melhor do que a pessoa que não usa. Mas é totalmente possível ser extremamente dedicado e ter um corpo incrível sem usar hormônio. Porque eu tenho atletas naturais, essa menina dos Estados Unidos, essa americana que ganhou. Eu tenho atletas da Classic Physique Natural que ganharam também, que têm físicos incríveis. Óbvio, o nível vai ser diferente. Você não vai comparar uma pessoa hormonizada com uma pessoa natural. Não existe comparação, entendeu? Mas é totalmente possível alcançar o seu extremo sem usar hormônio. Muito bom. Próxima. A Simone perguntou aqui sobre o Mounjaro. Você é a favor ou contra? Eu sou a favor. Porque assim, vamos lá, gente, sem polemizar. Depende da maneira como é utilizada. Então, por exemplo, existem 2 formas de você utilizar essa medicação. Existe a pessoa que come mal, ela vai lá, compra canetinha, aplica e simplesmente, sei lá, ela come 8 pedaços de pizza por dia, ela come um monte de industrializado, ela aplica a canetinha, ela vai reduzir a fome, então ela vai continuar comendo as mesmas coisas que ela come, num volume menor, ela vai emagrecer, só que da maneira errada. A hora que ela tira a canetinha, ela dá de cara com a realidade dela. Bum! Entendeu? Ela volta a comer errado e reganha o peso. Fora que, sem treinar, ela vai perder massa muscular pra cacete. Então, esse é o jeito errado. Não façam isso. E aí é pior, porque o trauma que ela vai ter... mas eu emagreci com a caneta. Eu tirei, voltei. Então, vou ter que usar de novo. E aí, nisso, a massa muscular vai embora e tal. Esse é o jeito errado. Aí eu não sou a favor. Agora, você tem muito paciente de obesidade, muito paciente de emagrecimento, muito paciente, às vezes, que tem dificuldade de entregar algo a mais pelo excesso. Então, o cara tem, às vezes, uma compulsão alimentar, ele tem uma vontade absurda de comer doce, ele tem muita ansiedade e ele segue o planejamento. Ele treina bonitinho, ele faz a dieta, só que esses 20, 30% a mais de saída impede com que ele chegue num algo a mais. E, às vezes, você usa a medicação para controlar esse algo a mais, ele controla algo a mais, mas a rotina dele está certinha. Então, você vai facilitar e, às vezes, você cria uma nova versão dessa pessoa por ela ter chegado a um resultado que, na hora que ela tira a medicação, o hábito dela já mudou. A vida dela mudou, então ela vai continuar sem a medicação. Tem pessoas que estão falando de vou usar a canetinha pro resto da vida. Não. Aí você vai viver sempre uma mentira.
Entendeu? Por exemplo, aquelas pessoas que usam e depois param? Eu acho que é exatamente isso que você falou. O caminho. Para de fazer efeito. Por quê? Porque na hora de se alimentar, tá se alimentando de forma errada. Ó, eu tenho um paciente que ele fez exatamente isso. Foi da maneira errada. Ele veio com acompanhamento médico, tomando Monjaro. E o médico falou, ó, vai nutricionista, ajusta sua dieta e treina. Ele tinha quase 40% de gordura. Ele usou o Monjaro durante 2 anos. Ele não seguiu a dieta, não treinou. Ele saiu para 6% de gordura. Só que a massa muscular dele fez assim... Aí ele entrou numa obesidade sarcopênica, onde ele estava muito seco, mas a proporção de gordura e massa muscular estava totalmente desequilibrada. Ele entrou num problema gigantesco. Por quê? Aí ele precisava ganhar massa muscular, que é muito mais difícil do que perder gordura. Então ele criou um outro problema. Esse é o jeito errado. E também às vezes tem pacientes que vêm assistindo, é justamente esse cara, esse cara com obesidade, esse cara com percentual alto, que ele tenta, ele faz, ele segue a dieta, ele treina, ele vai lá, tá suando na academia, mas ele não consegue ter constância porque a cabeça dele ainda não tá ajustada, porque a ansiedade dele é ruim, e você usa a medicação só para controlar esse excesso. E esse cara mudou o hábito durante o processo. Para que ele tire, ele não vai fazer nada diferente, o hábito dele já mudou. Ele vai continuar comendo limpo, treinando, e ele não vai ter um rebote. Aí sim eu sou a favor. Todas as medicações que a gente tem, Tati, acho que não existe medicação ruim ou medicação boa, depende da maneira como ela é utilizada. E mais uma vez a gente volta naquela conversa. Não existe almoço grátis, tudo depende do seu esforço. Então, tipo assim, eu acho que o Monjaro, na verdade, isso é uma opinião pessoal, tá? Ele é até mais perigoso do que o esteroide no sentido de ilusão. Porque o Monjaro, o esteroide, quando você usa uma testosterona, alguma outra coisa, você depende do teu esforço para ter algum resultado. O Monjaro não. O Monjaro não. Então, ele cria uma ilusão gigantesca, entendeu, do processo. Então... Gente, a gente tem que fazer um corte disso. Porque é importante a gente mostrar para a sociedade essa sua visão, porque as pessoas elas estão usando de forma desenfreada, é a solução da vida. As pessoas hoje já falam em fazer uso pro resto da vida. Outras pessoas ela entram nesse lugar de frustração, de que não tá dando mais resultado, não tá fazendo mais efeito. Na hora de comer, põe um brigadeiro na boca. Não comi nada o dia inteiro, eu só comi um brigadeiro. Não, ó, pra você... Posso fazer uma história rapidinho? Lógico. Eu tenho um paciente, é até uma história bizarra. É um paciente pós-bariátrico com reganho de peso. Troca a bariátrica pro Monjaro nessa história, você vai entender. É um paciente que ele tinha muito trauma na infância, ele chegou a pesar 130 quilos e tal. Ele nunca teve assistência nutricional ou de treinamento. Ele tinha vergonha de ir pra academia. Ele fez a cirurgia bariátrica, baixou de 130 para 60 quilos com a bariátrica. Só que ele nunca foi assistido com relação ao processo certo. Ele simplesmente cortou lá e emagreceu porque o volume de comida diminuiu. Ele me procurou saindo dos 60 com 110. Reganho de peso. Bariátrico. Nossa. Porque volta, ele não mudou o hábito. Aí eu te pergunto, qual a possibilidade de um paciente que já é bariátrico com reganho de peso conseguir evoluir fazendo o mais simples que é a dieta e treino? Eu entrei na mente desse cara, eu acolhi, peguei na mão dele, entendi as dificuldades. Ele demorou 3 meses para ir pra academia porque ele tinha vergonha de ir. Existe esse lugar. Mas eu peguei na mão dele, falei, não, você vai. Esse cara hoje, ele tem 92 quilos, 12% de gordura, e ele disse pra mim que se eu tivesse te conhecido antes da bariátrica, eu não tinha operado. Fazendo um paralelo da pergunta. A bariátrica foi um facilitador para ele, só que o processo estava desajustado. A hora que o facilitador saiu, ele voltou. Mesma coisa para as canetinhas hoje, para todo mundo ouvir. Então, ajusta seu processo, exato. Faz o que tem que ser feito, se precisar usar, usa, mas não torna isso tua muleta para tu levar para a vida, porque não vai fazer sentido e pode trazer outros danos, né? O Monjaro talvez ele seja perigoso, não no sentido de medicação, no sentido que a nossa sociedade se encontra. Resultados rápidos, imediatismo. Extremo, e aí ele te dá isso, só que é uma ilusão. A hora que você tirar, você vai dar de cara com a sua realidade. Se você não tiver cabeça, você vai voltar, você vai ficar no efeito sanfona. Só que nesse meio tempo, geralmente a pessoa que usa o Monjaro da maneira errada é a pessoa que não treina. E a massa muscularzinha dela tá lá, indo embora. E a única maneira depois dela recuperar essa massa, porque a gordura ela vai ganhar, perder, é treinando, só que ela nunca fez. E aí? Tem que treinar. O psiquiatra fala, minha filha, treinamento, exercício físico, para o resto da vida. É possível secar o abdômen após 2 gestações sem uso de anabolizante? A pessoa quer tomar.
A gente tem muito esse lugar, né? De mulheres, assim, que passaram por esse lugar da gestação, aí se encontram um pouquinho mais cheinha, às vezes é só detalhes, às vezes ela passou pelaquela dilatação tecidual, o tecido estendeu, o abdômen estendeu, a gordura acumulou, tudo é possível, né? A gente falou bastante disso aqui, né, amigo? Beleza, ela passou por uma gestação, tem que identificar se como tá a parte bioquímica, metabólica e tudo mais, óbvio. Mas secar, você consegue secar o tanto que você quiser sem usar absolutamente nada. Perder gordura é basicamente, a grosso modo, comer menos calorias do que você gasta. Então, perder gordura, por exemplo, eu consigo fazer a Tati perder 6, 7 quilos de gordura no mês. Eu não consigo fazer a Tati ganhar 7 quilos de músculo no mês. Então, sim, dá para secar o abdômen sem usar nenhum tipo de hormônio, mesmo passando por isso que ela passou tranquilamente. Um desafio para ela. Pede para ela procurar um nutricionista bom, tem que ser bom, isso é importante. E fazer 40 dias, 50 dias do que ele realmente passou, mas fazer direito. E pede para ela depois mandar mensagem no seu Instagram do que aconteceu. Boa. Ela vai estar ouvindo isso. Como controlar a compulsão alimentar? A Michele. Isso. Aí é um pouco mais complexo, né? Porque depende muito do tipo de paciente, ou por que a compulsão é causada, se é realmente, é uma compulsão de um paciente que está tentando fazer uma dieta mais restritiva, essa dieta restritiva está gerando muita fome, ele está tendo essa compulsão, ou é um paciente que está passando por um problema de ansiedade, o cara está estressado, o trabalho está ruim, a família está ruim, terminou com a esposa, divórcio, qual que é a causa dessa compulsão, entendeu? Porque às vezes, por exemplo, tem o cara que ele está super bem, e ele tá tentando, sei lá, secar o físico dele para um nível extremo, ele tem uma dieta muito restritiva, a fome é insustentável, às vezes, num momento ali, ele sai comendo igual atleta depois de campeonato. E às vezes, o cara ele tem a compulsão porque ele desconta as emoções na comida. Então, por exemplo, o trabalho tá ruim, ele não está satisfeito com o que ele está fazendo, a autoestima dele está baixa, ele sente conforto em comer, ele come sem parar porque aquilo dá um prazer momentâneo para ele. Então, qual que é a causa dessa compulsão? Michele, qual a causa da sua compulsão? Vamos estar agendando uma consulta com o Vini. Às vezes também é caso de fazer acompanhamento junto com o psicólogo e tudo mais, porque a compulsão é isso, ou ela pode vir de dietas restritivas e cobranças extremas, ou de fato ela pode vir, as pessoas comem emoções. Né? Eu acho que existem duas maneiras de se alimentar assim na vida, a racional e a emocional. A pessoa, você tem que ter emoção no que você come, sim, óbvio, a comida tem uma importância gigantesca, porém em determinados momentos, você vai ter emoção na tua refeição livre, no momento que você está com sua família, em alguns momentos da semana você vai ter essa emoção, mas em outros momentos você vai ser mais racional e fazer o que precisa ser feito para o teu objetivo. Esse equilíbrio. Que incrível. Gente, olha que conversa grandiosa. Olha que homem inteligente. A gente olha assim, uma pessoa que tem tanto músculo não tem tanta inteligência. Olha isso! Eu passo horas conversando com ele nas consultas, gente. Que é uma consulta, né? Vamos fazer isso a bio? Vamos tirar foto e fazer a bio. Nada de bioimpedância hoje, só semana que vem. Eu ainda tenho mais uma semana para secar esse shape. Mas você é incrível, eu te admiro de coração muito. Você, na minha vida, transformou, assim como você transforma outras vidas. Eu estou muito feliz de te receber aqui e que você possa, de outras formas também, falar também mais sobre isso, sobre essa pessoa que busca essa alta performance, mas a pessoa também que só busca fazer uma mudança na sua vida, para as mulheres, para os homens, que às vezes acham que é um lugar muito distante, tá? Sou muito grata. Vamos falar mais sobre nossas vidas e contribuir na vida de pessoas que querem melhorar e trazer essa importância da nutrição, da alimentação e da atividade física, que venha novas gerações mais conscientes. Sim, sim. Eu te agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de poder expor um pouco mais de quem é o Vinícius, pela oportunidade de ter essa troca, de poder cuidar da sua saúde, cuidar do seu mental e de estar aqui. É um prazer enorme, te admiro muito e desejo muito sucesso para você. A todos nós. Esse foi mais um TatiCast grandioso, muito legal. Estou muito feliz mesmo com essa entrevista, foi incrível. Se você tem alguma pessoa que você queira trazer aqui pra gente, já deixa aqui nos comentários. Beijo, beijo. Não esquece de seguir o canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Vou deixar o seu @ aqui também. Beleza. Como que escreve? @vbenati.
V-B-N-A-T-T-I. Vamos deixar aqui. Dá um close. Aqui, ó. V-Benatti. Esse é o nosso time, gente. A gente é um time junto com esse homem. Esse homem tem um time de pessoas transformadas na vida dele. Vou deixar seu @ também, já segue. É um lugar incrível que a gente acompanha e vê lá você se exercitando, sua alimentação muito bom e todas as dicas que você traz para todo mundo, viu? Para todos os níveis. É um prazer. Beijo, beijo.